essa palavra, chama mais gente, compartilha o culto, põe para compartilhar, marca pessoas, porque eu quero mostrar para você hoje que você é um projeto de Deus. Talvez você está se sentindo perdido nesses dias, angustiado nesses dias, gente, de tanta coisa que está acontecendo, e está achando que não há mais sentido para nada, nem com a sua própria vida. Ei, você é projeto de Deus aqui na terra. A mensagem que eu quero pregar aqui nessa noite, ela tem esse tema, esse título: você é projeto de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó: você é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 15. A primeira leitura vai parecer um pouco mórbida, um pouco pesada, mas você entenderá. Ei, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer é: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Deixa lá no versículo 13. Aqui, no escrito de Tiago, esse texto que nós pastores, e eu muito particularmente, uso muitas vezes em momentos onde eu faço atos fúnebres. Ele é um texto que por hora parece um texto pesado, porque ele fala da finitude da vida. Ele coloca o homem diante do grande confronto, que é o homem não saber até onde dura a sua própria vida. Nós, no nosso país, se nós formos observar, a média de vida das pessoas gira de 72 a 78 anos. É a média de vida no nosso país. E falar sobre isso num tempo onde tantas vidas, tantas pessoas têm partido nos dias de hoje, se torna até um pouco pesado. Mas o fato é que nós temos esses dias pensado muito sobre o final da vida, sim ou não? Diante de tudo que a gente tem visto. E Tiago, ele nos confronta, ele nos leva a entender isso. Quem é o homem para dizer: hoje ou amanhã eu irei para uma cidade, lá eu vou passar um ano, eu vou contratar pessoas, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso? Quem é o homem para dizer isso? Sabemos que os planos e os propósitos são do coração do homem, mas a última palavra sempre virá da boca de Deus. Lá no versículo 14 ele continua dizendo assim, ó: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, quanto mais um ano, né, irmãos? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Quanto mais um ano, quem pode, não é, daqui um ano, leva-se para uma cidade, eu vou fazer aquilo. Irmãos, a gente não sabe nem o que será o dia de amanhã, porque a vossa vida, ela é como vapor. Já viu o vapor? Já viu a chaleira? Quando está fervendo, e sai o vapor da chaleira, e sai aquela fumaça, a fumaça nem chega a subir muito, já desaparece, é ou não é? Você olha aquela fumaça subindo da chaleira, ela já existe, daqui a pouco já não existe. A gente olha às vezes os aviões que estão numa altitude muito alta, não entra naquelas loucuras que tem gente que diz que aquilo ali é veneno. Não, aquilo ali é porque na verdade da altura que ele está, vai cristalizando o ar e congela, por isso que você vê aquela fumaça. Não tem nada a ver com veneno, tá? Estão envenenando a humanidade. Não é isso. E aí você olha aqueles aviões que estão a muitos pés de alturas, e porque ele andar lá assim, se cristaliza o ar, e aí você olha lá e você vê o avião ainda e deixa aquele rastro, mas o mesmo rastro que ele vai dando, você olha e já vem apagando atrás, e vai desaparecendo. A vida é como vapor, está ali, mas daqui a pouco já não está mais. Ela existe, daqui a pouco já não existe. Então esse texto é um pouco mórbido, pesado, porque ele nos confronta. Ele nos leva a compreender que na verdade a vida ela é simples, muito simples. A vida ela é simples, e outra coisa, além de ser simples, a vida não está nem no nosso próprio controle. Nós não temos o controle nem de quando vamos nascer e nem de quando vamos partir daqui. Porque
O fato é que o controle não está em nós. Ao invés de nós dizermos, daqui a um ano eu vou comprar, daqui a um ano eu vou estar lá, daqui a um ano eu vou fazer isso, eu vou aquilo, deveríamos dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, se a vontade de Deus for essa. Porque se existe uma grande realidade sobre a minha e sobre a sua vida, é que Deus sempre esteve e sempre estará no controle da nossa história. Porque embora a vida, guarde isso, a vida seja simples e nós não tenhamos o controle dela, ela nos escape das nossas mãos, não depende de nós, a vida seja simples e não esteja no nosso controle, isso não significa de que sua vida não seja um projeto de Deus. Quando ele confronta dizendo, do versículo 15, ele confronta dizendo, em lugar deveria dizer, se o Senhor quiser. Ele quer dizer para você, primeiro ele confronta, para você entender que a vida é simples, ela é passageira, e você não tem o controle sobre ela, mas ele te confronta a entender. Quando ele diz, se o Senhor quiser, para você entender, que a sua vida, ela é um projeto de Deus, porque é Ele que tem o controle da sua vida. E se a minha vida, ela é um projeto de Deus, eu tenho ensinado para a igreja, que nada que Deus faz por acaso. Deus não trabalha no acaso, na coincidência, Deus não trabalha no tropeço. Tudo que Deus faz por um motivo, Deus faz por uma razão, porque Deus se move por propósitos. Se eu sou um projeto de Deus, embora a vida seja simples, embora eu não tenha o controle dela, e Deus tenha me criado, e Ele que tem o controle desta vida, se Ele é o que tem o controle dessa vida, é porque a minha vida é projeto dEle, e se a minha vida é projeto dEle, é porque Deus me criou para um propósito. Nessa noite eu quero levar você a meditar e a pensar qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Se você é projeto dele, tem projeto de Deus aqui nessa noite? Você é projeto de Deus. Não importa de onde você veio, não importa o que você ouviu, não importa o que você passou até aqui, se você já foi humilhado na vida, se você já foi envergonhado na vida, se alguém diz para você que você é até mesmo um acidente de percurso, não importa, você é projeto de Deus, porque Ele está no controle da tua vida. Agora Deus não faz nada apenas por fazer. Se você é projeto de Deus, é porque Deus tem propósito. Deus te criou para propósitos. E eu quero mostrar para você aqui 3 propósitos pelo qual eu e você existimos, pelos quais eu e você, nossa alma, nosso espírito, ocupa esse corpo material. Por que o nossa alma, o nosso espírito ocupa este corpo material? Fomos criados e estamos neste mundo porque há um propósito para nós. Ei, Deus vai falar com você nessa noite. Lá em Isaías 43, versículo 7, eu quero compartilhar com você o primeiro propósito da criação. Eu quero mostrar para você o primeiro propósito pelo qual você existe. Isaías 43, versículo 7, desculpe. Isaías 43, 7, diz assim, preste atenção. E todos os que são chamados pelo meu nome, eu que vos criei para minha glória, e os formei, e também os fiz. Diga comigo assim, ó, Deus me criou para a sua glória. Escute, preste atenção. Existem 2 formas de viver. Quantas formas? 2 formas de viver. A primeira forma de viver é viver de uma forma que não glorifica a Deus. Deus te criou porque você é um projeto. Deus te criou porque você é um propósito. Embora a sua vida seja simples, embora você não tenha o controle dela, você é criação de Deus e foi criado para um propósito. Ele está no controle da sua vida. E quando a Bíblia está dizendo que você foi criado para glorificar a Deus, significa que existem 2 formas de se viver. A primeira forma de se viver é viver de uma maneira que não glorifica a Deus. Deixa eu parar para pensar com você aqui. Se eu passar
agora e ver um homem ou uma mulher jogado no chão, numa praça qualquer, e essa pessoa estiver num coma alcoólico, num coma, jogado no chão, você passar ali, você nem acredita que aquilo ali é um ser humano. Você acha que essa forma de viver está fazendo o nome do Senhor ser glorificado? Se você vê um jovem, ou uma jovem, ou uma pessoa de mais idade, corpo esquelético, só o couro e o osso, os dentes amarelados, os lábios queimados pelo crack, os dedos amarelados e queimados pelo crack, e esse jovem andando pela rua que nem um zumbi, pedindo dinheiro, mentindo, às vezes até roubando, para ter uma pedra de crack, para poder suprir aquela fissura. Será que a forma que essa pessoa está vivendo glorifica o nome do Senhor? Será que a esposa ou marido que deixa da fidelidade do seu marido, da aliança que assumiu com o seu marido ou com a sua esposa, para deitar-se com outro homem ou com uma outra mulher, quebrando a sua aliança, seu compromisso? Será que essa atitude, quando Deus olha do céu, Deus diz: está aí alguém que está glorificando o meu nome? Será que quando alguém, num ato de violência, para tirar o bem de alguém por causa do dinheiro, num assalto, coloca a arma na cara de alguém, no rosto de alguém e mata uma pessoa para tirar dela um dinheiro, será que essa pessoa está vivendo uma vida que glorifica a Deus? Não. Então, existem muitas, e não são poucas, pessoas que hoje vivem, e essa palavra não pode se cumprir na vida delas, porque a vida que elas estão vivendo em nada glorifica o nome do Senhor. Você sabia que a sua maneira de viver alegra a Deus? Lembra de Jó? Que um dia Deus disse para Satanás: está vendo o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, reto e se desvia do mal. Deus tinha prazer de falar de Jó. Sim ou não? Porque Jó vivia uma vida que glorificava a Deus. Nós temos vivido tempos difíceis, e tem muitas pessoas que têm se confrontado dizendo: cadê Deus? Por que Deus tem permitido acontecer tudo isso no mundo? Deixa eu dizer uma coisa para você: eu acredito que tem muito mais a ver com o homem que com Deus. Quem me diz, eu não gosto de teoria louca, não gosto de teoria de conspiração, mas quem pode me afirmar que esse vírus não foi produzido pelo próprio homem? Alguns dizem que não, mas eu não duvido que não foi. Não é? Nas guerras aí biológicas, que o mundo é uma loucura, você não entende. Por causa do poder e do dinheiro, os homens fazem o que for preciso. E quem vai me dizer que não foi? Alguns podem dizer: não, acho que não foi. Então muitas vezes o homem, ele se revolta contra Deus e diz: cadê Deus? Olha a dor, olha a fome, olha a miséria, olha aí a pandemia, olha quantas vidas perdidas. Mas, amados irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você: será que tudo o mal que existe no mundo tem mais a ver com Deus ou com o próprio homem? Deixa eu te perguntar: quem inventou a pólvora? Foi Deus? Quem inventou a pólvora? Quem inventou a bala? Foi Deus ou foi o homem? Quem inventou lá no passado, não tinha pólvora, não, vamos achar um outro jeito de matar, eles inventaram a guilhotina, que cortava o pescoço. Foi Deus ou foi o homem? Então a maldade que existe tem a ver com Deus ou com o homem? Você é inteligente, está pegando a ideia. Deus não inventou a pólvora, Deus não inventou a arma de fogo. Só que muitas pessoas, elas estão vivendo de forma que não glorifica o nome do Senhor. E nós precisamos entender que existe duas formas de viver: ou você vive para a glória de Deus, ou você vive para envergonhar o nome do Senhor. Porque quando nós vemos pessoas nessas situações que eu estou dizendo para você, no vício, na prostituição, na violência, servindo a outros deuses. Irmãos, lá na Índia existe um culto a Deus, aos deuses dele. Lá um lugar muito pobre, as pessoas passam fome, mas eles acreditam que o rato é Deus.
E aí sabe o que eles fazem? Eles vão num lugar onde tem muitas cavernas. E eles levam as tigelinhas de leite. Vai lá aquelas crianças africanas com fome. Eles levam a tigelinha de leite, chegam perto daquela caverna, eles dobram o joelhinho e deixam a tigelinha de leite no sol. E o sol fica batendo a tigelinha de leite. Vai passando o dia. E o sol e leite, você sabe o que acontece, não é? Começa a azedar. E eles ali prostrados, a tigelinha na frente deles. Daqui a pouco fica azedo aquele leite. Os ratos começam a sair e começam a vir comer aquele leite. E eles ficam maravilhados, porque os ratos vêm, comem o leitinho, caminham por cima deles, e eles acreditam que é Deus que está recebendo a oferenda deles. Aí, imagina Deus do céu, que criou você para ser a obra-prima da criação. Aí imagina Deus do céu, que criou você para ser o filho amado. Deus olha o homem nessa situação, em alguns lugares onde o diabo chama até eles de cavalo. Esse é o meu cavalo. Aí você olha e imagina Deus vendo pessoas assim, às vezes lavadas em sangue. Você imagina Deus lá do céu olhando para o homem nessa situação. Eu vou perguntar, será que isso glorifica ao nome do Senhor? Ou isso entristece e envergonha o nome de Deus? Então existem duas formas de você viver. Ou você vive para a glória de Deus, ou a vida que você vai viver vai envergonhar o nome do Senhor. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para o nome do Senhor ser engrandecido. Deus precisa ser engrandecido através da tua vida. Por isso que Deus te abençoa, te prospera. Por isso que Deus ilumina a tua vida. Por quê? Porque Ele vai ser glorificado através de ti. Amado, viva uma vida que glorifica o nome do Senhor. Todos os dias você precisa fazer uma pergunta: será que o que eu estou vivendo, será que o que eu estou fazendo glorifica a Deus? Quando você estiver lá numa discussão sem sentido, quando teu relacionamento estiver numa crise, por coisas que não tem nada a ver, você mesmo que criou a crise, discutindo por coisa boba, nada a ver, e às vezes começa até a se ofender. Quando você estiver assim, perdendo as estribeiras, quando você estiver passando um momento da sua vida, tiver que fazer escolhas, tomar atitudes, tomar decisões, sempre deve existir em você um pensamento: será que o que eu vou fazer? Será que aonde eu vou ir? Será que esse convite que eu recebi? Será que essa proposta que me chegou? Será que a atitude que eu estou tomando glorifica o nome do Senhor? Você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor, seu relacionamento vai ser muito melhor, seu trabalho vai ser muito melhor, tuas práticas diárias vão ser muito melhor, quando na sua vida você adotar o padrão de Deus e passar a viver para glorificar o nome do Senhor. Quem está entendendo? Viva para a glória de Deus. Olha que Paulo vai dizer a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você está vendo que não é eu que estou dizendo isso? Quer comais, quer bebais, qualquer coisa que você fazer, ou qualquer outra coisa, tudo o que você fizer, você precisa fazer para a glória de Deus. Ou seja, Deus precisa ser glorificado. Deus precisa ser glorificado no teu casamento, Deus precisa ser glorificado na tua vida, Deus precisa ser glorificado no teu lar, Deus precisa ser glorificado no teu trabalho. A pergunta é: será que o que eu estou vivendo, será que as minhas decisões, será que as minhas escolhas, será que as minhas atitudes estão me levando a viver uma vida que glorifica ou que envergonha o Senhor? Você não precisa responder, você precisa pensar. Agora, o conselho da palavra de Deus é: faça tudo para a glória de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor nosso Deus bem forte? Percebe isso, irmãos? Segundo propósito para a sua vida: você é projeto de Deus. Segundo propósito para a sua vida: você é projeto de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Ó,
porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo. Desculpa, eu inverti. Vamos ler o Mateus. Eu fiz errado. Daí um vai completar o outro. Perdão. Leia Mateus 5,16. Perdão, falha minha. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo assim, você deve resplandecer a luz que está em você diante de Deus. Você tem uma luz dentro de você. Você acredita nisso? O seu sorriso ilumina. Sorria mais. As suas palavras, elas abençoam. Use mais palavras para abençoar. Deus, Ele colocou dentro de você a luz dele. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e nós somos o quê? A luz do mundo. E a Bíblia está nos chamando a nós resplandecermos essa luz que está dentro de nós. Ei, Deus vai usar você para impactar pessoas aonde você estiver. Deus vai usar você para resplandecer essa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as suas boas obras, e então glorifiquem o vosso Pai. Ou seja, também para que o Senhor seja glorificado. Aí ele está dizendo assim, os homens precisam ver as suas boas obras. Preste atenção, as boas obras, elas não salvam. Existem religiões, algumas delas, por exemplo, sei que está sendo transmitido, o Espiritismo, acredita que as boas obras, elas são necessárias para você se iluminar e ser salvo da maneira que eles acreditam. Biblicamente, as boas obras não salvam. Paulo diz isso. Paulo deixa bem claro que ninguém é salvo por obras, para que ninguém se glorie em si mesmo. Imagina alguém ser salvo por ser bom. Eu ajudo, eu ajudo os pobres, eu distribuo alimentos, eu faço isso, eu sou uma pessoa boa, então eu posso ser salvo. Se alguém é salvo por fazer boas obras, a pessoa pode achar que ela foi salva porque ela é bom. Eu sou bom, por isso que eu preciso ser salvo. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Olhe para a cruz, aonde Jesus padeceu, derramou o seu sangue, sofreu, teve as mãos pregadas, teve os pés pregados, aonde Jesus teve que enfrentar a morte na cruz. Se as boas obras pudessem salvar, por que Jesus teria que morrer na cruz? Então não precisava de Jesus, era só ser bom e eu já era salvo. Era só pegar e ajudar as pessoas que eu já estava salvo. Ninguém é salvo por obras, para que ninguém se glorie de si mesmo. Eu mereço a salvação porque eu sou bom. Não, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Só Ele pode salvar o homem. Então essa é a verdade. Mas, embora as boas obras, fazer o bem não salva, as boas obras, elas fazem parte da vida de um salvo. Está entendendo? Não salva, mas se você é salvo, você vai praticar boas obras. É uma consequência de ser salvo. Está entendendo? Se você já é salvo, então você vai praticar boas obras, se você vai ser salvo. Porque embora as boas obras não salvem, elas fazem parte da vida de um salvo. E nós precisamos resplandecer a luz que está em nós. E como que nós vamos resplandecer? Praticando boas obras. Escute o que eu vou te dizer. Se não for para fazer o bem, não faça nada. Porque tem muita gente pronta para fazer o mal, sim ou não? Tem gente pronta para fazer o mal. Tem gente prejudicando o colega de trabalho. Tem gente puxando o tapete dos outros. Tem gente que tem a oportunidade de ajudar, prejudica. Irmãos, não se engane. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia, o homem colhe. Se você destrói a vida de alguém, se você prejudica alguém, se você faz o mal vai te encontrar. Se não for para fazer o bem, não faça nada. Se não for para ajudar, não faça nada. Escute o que eu vou te dizer. Deus, Ele é tão maravilhoso,
que Deus ele tem a forma de trabalhar. Quando Deus quer te guardar, o que Deus faz? A Bíblia diz lá do salmista que Deus usa os seus anjos para nos guardar, sim ou não? Quando Deus quer te guardar, Ele usa os anjos. Mas quando Deus quer te abençoar, o que Deus faz? Deus usa pessoas. Diga comigo assim, ó, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Qual é o canal de bênção para a nossa vida? São pessoas. Deus, Ele usa os anjos para nos guardar, mas Ele usa as pessoas para nos abençoar. Então, o que a Bíblia aqui está dizendo para nós é que você foi criado. Escute isso, guarde seu coração. Você foi criado para ser instrumento de bênção na terra. Primeiro, você foi criado para glorificar, para a glória de Deus. Segundo, você foi criado para ser um instrumento de bênção na terra. Se não for para abençoar, não faça nada. Se não for para abençoar, não diga nada, irmão. Irmão, nesses dias que tem de gente, né, que em vez de prestar a boca para Deus, empresta para o diabo. A Lucy estava me contando de manhã que ela encontrou uma menina que o pai estava hospitalizado. Aí a Lucy chegou para ela e falou assim: estou orando pelo seu pai. Conhece a Lucy, sabe? A Lucy é puro amor, né? Estou orando pelo seu pai. Aí a menina falou assim: mas eu acho que não adianta mais. E a Lucy desse tamanho ficou cheia de disse: não adianta sim. Eu estou orando pelo seu pai. Graças a Deus o homem está restaurado. Irmão, se não for para abençoar, não diga nada. Porque tem de pessoas que emprestam a boca para o diabo para amaldiçoar os outros, para maledizer, para caluniar, para defamar, e às vezes para plantar sementes de amargura dentro da gente, para plantar dentro da gente palavras de descrédito. Eu contei de manhã, vou contar, eu nunca vou me esquecer. Estávamos uma vez na frente da igreja de São Jerônimo, bem na descidinha, Fernando de Noronha lá, prédio antigo da igreja de Charqueadas, e é uma descidinha. E o irmão foi sair, o carro dele não pegou. Jesus amado, carro que não pega é uma desgraça, né, irmão? Tinha uma Fiorino que só Jesus aquela Fiorino. Meu Deus do céu. De vez em quando tinha que empurrar aquela Fiorino. Eu ia empurrando, dando glória, chutando ela também. E o carro do irmão não pegou. Não dá nada para empurrar. Vamos lá, meu. Aí a gente fazia o seguinte: na lomba é mais fácil. A gente empurrava para cima, para largar no embalo. E quando largava, o carro largava e não pegava. Subia de novo empurrando aquilo. Largava o carro e não pegava. Irmão, já estava lá umas 3 vezes. E largava o carro e não pegava. E eu olhei, tinha um abençoado, escorado no portão da igreja, no bordão da igreja. Aí o irmão olhou para nós e falou assim: não adianta, não vai pegar. Quando ele falou isso, eu gritei de lá: está amarrado em nome de Jesus. Quando eu gritei: está amarrado em nome de Jesus, o carro e pegou o seu. E eu, oh glória, Deus não me deixou ser envergonhado. Irmãos, se não é para abençoar, não diga nada. A gente já tem a luta dentro da gente, já não tem? A gente já luta com a gente dentro da gente mesmo. Os nossos medos estão aqui, as nossas dúvidas estão aqui. Não precisa vir ninguém para colocar dúvida na gente. Não precisa vir ninguém colocar medo na gente. Não precisa vir ninguém para nos ajudar a não crer. Para ajudar a não crer não precisa de ajuda, irmão. Para duvidar ninguém precisa de ajuda, porque naturalmente a minha carne já não quer crer, a minha carne já duvida. A gente precisa de ajuda para crer. A gente precisa de ajuda para confiar. A gente precisa de gente que chegue perto da gente e diz: vai dar certo. Não desiste, vai em frente. Não para agora, te esforça, continua. Luta, 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 porque vai dar certo. Se não for para abençoar, não diga nada. Não tem muita gente correndo atrás de bênção, tem ou não tem? Passa na frente de uma igreja, vê uma placa assim, hoje é o dia da bênção. Pessoal, é aqui que eu tenho que chegar. Deixa de ir na sua igreja para correr atrás da bênção da igreja do outro. Aí no outro dia passa na outra. Tarde da bênção, não, vai ser aqui que eu vou hoje, tem bênção aqui. E aí tem gente correndo da bênção para cá, correndo atrás da bênção para lá, correndo atrás de bênção, correndo atrás de revelação, correndo atrás disso, correndo atrás de bênção. Você não foi criado para correr atrás de bênção, irmão. Lembra do que Deus disse para Abraão? Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção.
Irmão, não corra atrás de bênção, seja uma bênção. Seja uma bênção na tua casa, seja uma bênção no teu trabalho. Chegou lá, poxa, meu colega fez uma coisa errada. Não faz que nem daqueles. Aqui, ó, fulano fez um negócio errado, ó. Aqui, ó, não, puxa vida, meu colega fez errado. Vou refazer, vou arrumar isso aqui pra ele. Depois você chega, fulano, você fez aquilo lá errado, mas eu arrumei pra ti, tá? Refiz lá pra ti. Tá entendendo? Seja uma bênção. Seja instrumento de bênção na vida das pessoas. Você foi chamado para iluminar. Você foi chamado para resplandecer. Você foi chamado para ser uma bênção lá no teu trabalho, lá na tua casa. Ei, não seja o problema da sua casa. Não se satisfaça em ser o problema da sua casa. E aí, tem gente que gosta, né? Não, porque eu sou assim. Eu sou assim mesmo. Quem gosta de mim tem que gostar, tem que me engolir, que eu sou assim. Ei, as pessoas vão ter que te engolir, mas Deus poderá te vomitar. Tá entendendo, sim ou não? Então, seja uma bênção. Seja uma bênção na tua casa. Seja uma bênção para o teu marido. Seja uma bênção para tua esposa. Seja uma bênção para os teus filhos. Seja uma bênção até para os animaizinhos, irmão. Irmão, não dá pra gente passar na frente da casa do irmão, é crente, passa lá, tá o cachorrinho seco, amarrado no olho do sol, sem um golinho de água para tomar. Aí, irmão, vem pra igreja, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o cachorrinho lá no olho do sol, irmão, não tem nem aguinha para tomar. Você precisa ser bênção. Tá entendendo? Você precisa iluminar. Quem está perto de você tem que viver bem, tem que ser abençoado. Até o cachorrinho tem que ser faceiro. Seu cachorrinho tem que ficar alegre quando você chega em casa. Você tem que ser uma bênção para os teus vizinhos. Às vezes tem uns vizinhos que são bravos mesmo. Mas no que depender de você, você tem que ser uma bênção, porque Deus te criou para ser tu uma bênção. Quem crê nisso, aplauda o Senhor nosso Deus bem forte. Glória a Deus! Seja instrumento de bênção. Deus está precisando levantar pessoas para abençoar nesses dias, irmão. Você é a obra-prima da criação de Deus. A vida é simples. Nós não temos o controle dela, mas nós somos o projeto de Deus. Nós fomos criados para a sua glória. Nós fomos criados para ser um instrumento de bênção. E por último, Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. A cabeça pensa mais rápido que a boca. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Só a parte A. Olha que coisa linda, preste atenção. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Preste atenção. Aqui está falando da queda do homem, mas aqui está falando de uma realidade. Adão, que foi o primeiro criado por Deus. Adão, ele podia desfrutar de uma coisa. Adão, ele ouvia a voz de Deus e desfrutava da presença de Deus. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o que é a viração do dia? É no crepúsculo. Quando o dia, para nós a viração do dia, como temos relógio, será a 0 hora, não é? Aí vira o dia para nós. Nessa época não. A viração do dia era quando terminava, o sol se punha e vinha a noite. Todos os dias na viração do dia, a Bíblia está dizendo que Deus vinha ao jardim, conversava com Adão e passeava com Adão no jardim. Pare para pensar. Vem cá, Roberto. Você está de máscara, não tem problema. Pode botar o braço, a gente vê no mesmo carro. Você é Deus, eu sou Adão. Todo dia de tardezinha, Deus e Adão dizem: Senhor, que animal lindo aquele. Que nome eu vou dar para aquele animal? Porco. Vou dar porco. Passeavam no jardim e Deus conversava com Adão. Adão conversava com Deus.
Adão desfrutava da presença de Deus. Todos os dias. Imagine que eu ouvi a voz de Deus. A Bíblia diz que a voz de Deus é como um som de muitas águas. Já viu a cachoeira? Já foi num lugar que tem muita água descendo? A Bíblia diz que a voz de Deus é como um som de muitas águas. O que era ouvir a voz de Deus todos os dias? Eu imagino que Adão ele ficava esperando aquela hora chegar. Quando o sol começava a descer, Adão ficava, daqui a pouco ele vem. E daqui a pouco Adão via aquele som de muitas águas. E Adão desfrutava da presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você somos o projeto de Deus. E nós não fomos criados para estar longe. Nós fomos criados para estar perto de Deus. Para algumas pessoas, sabe o que Deus é? Para algumas pessoas Deus é um santinho dobrado, colocado dentro de uma carteira para chamar dinheiro. Para outras pessoas Deus é um ser colocado numa parede, de cuequinha ali, numa parede. Quando eles passam lá, Deus está ali. Mas existem aqueles que eu uso essa analogia. Existem aqueles que Deus para eles é como aquela vela. Sabe aquela velinha mequetrefe que você tem em casa, já meia quase toda queimada, você guarda dentro de uma gaveta pro dia que falta luz? E você lembra, faltou luz, você só lembra da vela o dia que falta luz. Faltou luz, aí você diz, cadê a vela? Aí alguém está lá na gaveta. Aí você vai lá e procura aquela vela. Ela já está meio queimada porque você já usou ela outras vezes. Mas você só lembra daquela quando falta luz. Tem gente que para ela Deus é assim. Eles só lembram de Deus quando perdem o emprego. Só lembram de Deus quando vem a doença. Só lembram de Deus quando vem a dificuldade. Só lembram de Deus quando vem a crise. Mas depois que passa, eles pegam Deus e colocam de novo. Você não foi criado para isso. Você foi criado para, como Adão, desfrutar da presença de Deus. Você ouve a voz dele. Você sente a presença de Deus. Você tem desfrutado numa comunhão íntima com Deus nesses dias? Você tem tido um relacionamento profundo com Deus? Ei, você não foi criado para estar longe, você foi criado para estar perto. Você foi criado para ter intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Amados irmãos, eu sempre gosto de dizer que quem ama, ter por perto. Minha esposa, quando começamos a namorar, ela morava perto da minha casa. Mas depois ela foi morar em Charqueadas. Eu só tinha uma bicicletinha, irmão. Daquelas que tinha o banquinho de mola, que você ganha um pouquinho, a mola cai e escapa a correr. Era uma desgraça aquela bicicleta. E eu pegava aquela bicicleta, que era uma desgraça, e eu embarcava nela e eu ia até Charqueadas. E às vezes pega aquele vento de frente, né, irmão, que você pedala e não sai do lugar. Mas quem ama quer estar perto, quer não estar. O Beto sabe, Beto vem lá de Charqueada. É assim ou não é? Quem ama quer ter por perto. Se a mamãe puder, os filhos nunca saem da aba, é ou não é? Se você puder fazer uma casa para cada um no seu quintal, casarem, mas ficar ali nos teus olhos, seria a melhor coisa do mundo, sim ou não? Todo dia você sair e dar uma espiada, tá ali o número 1, tá ali, pai, não posso, tô parecendo o homem aquele. Tá ali o meu filho, tá ali o outro filho. Porque quem ama quer ter por perto, sim ou não? É assim. E eu te pergunto, Deus precisa provar mais do que Ele te ama? Se Ele já deu até o filho unigênito dele para morrer numa cruz, Ele precisa provar mais que Ele te ama. Sabe por que Jesus morreu numa cruz? Para que você pudesse estar perto de Deus hoje. Então não se trata de uma religião. Por que essa porta aqui está aberta? Por que eu estou pregando para você? Porque eu quero levar você a entender que você precisa estar perto de Deus. Louvor pode vir. E quando nós adoramos, e quando nós buscamos, e quando nós oramos, e quando nós estamos aqui clamando, o que a gente está fazendo? A gente está se aproximando de Deus. Tem tudo a ver com isso, irmão. Quanto mais você vem, já notou isso? Quanto mais você vem, quanto mais você canta, quanto mais você busca, quanto mais você lê da palavra, mais perto de Deus você se sente. Porque você foi criado para isso. Para desfrutar da presença de Deus. Deus ainda fala como falava com Adão. E Ele está falando aqui agora.
Quem tem ouvidos ouça, Deus está falando. A presença que Adão tinha, nós também podemos ter. Escute o que eu estou te dizendo, pela fé. Nós vamos começar a orar, e Deus vai caminhar pelos corredores aqui desse templo. Ele vai te encontrar nessa noite. Aquele que tem uma voz como o som de muitas águas, Ele vai tocar em nós, e nós seremos cheios da sua presença. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para ser canal de bênção. Você foi criado para ter comunhão e intimidade com Deus. Quantos querem isso para a sua vida? Fique de pé. Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu preciso orar por você agora. Aleluia. Feche os seus olhos. Oh, você foi criado para a glória de Deus. Pastor, como eu posso glorificar a Deus? Você vai abrir seu coração, vai dizer palavras que eu adorem, que glorifiquem. Adorar é elogiar a Deus, é dizer para Deus os teus sentimentos, é de dizer para Deus aquilo que você sente por Ele. Deus ama você, você também precisa amá-lo. Você já disse para Deus algum dia que você o ama? Você já tem expressado para Deus o quanto Ele é importante para a sua vida? Faça isso hoje. E quando você o adorar, a presença dEle virá sobre a tua vida aqui neste lugar. Você foi criado para a sua glória. Você foi criado para ser instrumento de bênção. Você foi criado para ter intimidade e comunhão com Deus. Oh, feche os seus olhos aí onde você está. Espírito Santo, vem impactar as nossas vidas, vem impactar a nossa história, vem impactar o nosso coração. Nós fomos criados para a tua glória. Nós fomos criados para a tua glória. Mova-te aqui, Senhor. Mova.